Eu estou aqui na FENAC Curitiba para conversar com a repórter Sônia Bride, que veio até a nossa capital para o lançamento de seu audiolivro Louai, Histórias de uma Repórter Brasileira na China. Tudo bem, Sônia? Tudo bem. E eu vou começar falando dessa experiência, né? Como é que foi passar 2 anos na China com o esposo, filho de 3 anos, o Pedro, né? Como é que foi se adaptar a essa cultura tão diferente? Eu digo que a China foi a nossa maior aventura, e não só pessoal, como também profissional. Você imagina que depois que já é um repórter mais velho, mais experiente, eu e o Paulo, a gente já tinha vários anos de profissão, se chega um momento em que todas as matérias você tem a sensação de que já foram feitas. Você mesmo já fez umas 3 vezes. E aí você chega num lugar onde todas as matérias são inéditas, tudo está para ser descoberto, tudo é novidade. Mas, ao mesmo tempo, você tem um limite para absorver novidades. Você quer uma zona de conforto. E a China não oferece isso, não em 2 anos. Você fica muito mais tempo para entrar na zona de conforto. Então, foi uma aventura muito, muito intensa. Você brincou até do pãozinho francês, né? Chegava lá, não tinha, e depois que você saiu, tinha... Quando a gente foi morar na China, era impossível encontrar pão. Pão mesmo, pão francês, pão italiano, pão como a gente achava, era um pãozinho doce, assim, um negócio meio... Enfim, não dava para comer. Então eu sentia uma saudade de comer um pão. Isso em janeiro de 2005. Janeiro de 2006, abriu uma padaria francesa do lado do meu prédio. Quando eu fui embora em janeiro de 2007, Pequim estava cheia de padarias e eu ouso dizer que muito melhores do que as padarias do Rio de Janeiro onde eu moro. Então, a velocidade das transformações na China, assim, era muito difícil encontrar um restaurante ocidental. Tinha vários, mas uma cidade do tamanho de Pequim, 14, 15 milhões de habitantes, tinham lá, assim, 15 restaurantes ocidentais, 20 talvez, uma oferta limitada, né? Quando eu saí de lá, os melhores restaurantes franceses tinham seus restaurantes em Pequim. Então, suas filiais em Pequim. Os melhores americanos, os melhores... Então, a velocidade das transformações na China é uma coisa impressionante. Verdade. Você estava falando de reportagens, você já cobriu grandes momentos da política, falou sobre o clima no ano passado, aquecimento global, que é um tema importantíssimo, mas que matéria a Sônia Bride ainda não realizou e que está guardada para quem sabe um dia? Tem várias matérias. Eu estava agora conversando com meu colega aqui da RPC, da local. Ele acabou de fazer uma viagem para o Equador, para os Galápagos, para as Ilhas Galápagos. Eu nunca fui, morro de curiosidade, adoro a história do Darwin. Eu acho que no norte eu estou numa revolução da ciência, então nunca fui. Tem muitas coisas que a gente não fez, né? Agora, eu não tenho a menor vontade, quando aparece eu faço, porque faz parte do nosso trabalho, mas eu não tenho a menor vontade de cobrir guerra, de cobrir grandes desastres, de cobrir... Porque para você cobrir, precisa que eles aconteçam. Eu não tenho o menor prazer em fazer essas matérias. Eu faço porque eu acho que as pessoas têm que entender qualquer tipo de situação. Seja o massacre de Realengo, que infelizmente eu acompanhei muito de perto, seja o massacre da Candelária, a chacina da Candelária, que eu cobri também, mais no começo da minha carreira. Mas eu não sinto prazer em fazer isso, não é a matéria que eu quero fazer. Esse tipo a matéria de que eu não. quero fazer é diferente. É verdade. A matéria que eu quero fazer é mostrar que tem beleza nesse mundo. É verdade. Para a gente terminar, assim como eu, existem milhares de futuros jornalistas. Eu queria saber que dica você daria para essas pessoas que estão começando agora? Trabalhe, estude, trabalhe. Mais ou menos não isso. tem segredo essa profissão. É muita transpiração. Outro dia eu estava lendo Fernando Pessoa e ele dizia assim: a obra de arte, antes de ser obra de arte, é obra. Muita obra. Obra, trabalho. Só depois tem chance de ser arte. E a vida é assim, tem gente que tem mais facilidade para fazer as coisas, tem gente que tem mais dificuldade. Mas o que faz a grande diferença é você se preparar, é você ler, é você não olhar para o universo como se fosse uma coisa rasa. Se você vai, as da China, por exemplo, eu trabalhei loucamente
meses antes de morar na China, lendo história, literatura, estudo de economia, tudo que dissesse respeito à China. Continuei lendo enquanto estava lá e continuei lendo depois que saí de lá, porque eu fiquei ainda com um monte de questões. Então, eu acho que isso é, assim, você nunca aceitar uma explicação simples e buscar uma explicação um pouco mais completa. Não aceitar uma explicação rasa das coisas. Eu acho que isso é que vai fazer a diferença. Os repórteres que eu admiro são repórteres que fazem isso. Que você percebe que nunca é uma visão. Aconteceu isso, 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 isso e pronto. Ele sempre tem por que foi assim, como isso funciona, que povo é esse que está por trás disso. Eu acho que isso, se a gente não buscar entender como jornalista, a gente está sonegando informação importante para quem só depende da gente para ter informação. É verdade. Bom recado, né? Bom, queria agradecer você, Sônia Brito, eu que agradeço. Entrevista. E a gente vai continuar com o Planeta Diário Brasil. No próximo bloco vamos falar sobre a série Popularidade.